Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Minuciosa, o lugar onde você encontrará tudo com muito detalhe. Eu sou o professor Éder e tenho os seguintes avisos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e, se gostar do conteúdo, curta e compartilhe. Questão de número 12. Uma promissora alternativa aos motores à explosão largamente utilizados em automóveis é o motor elétrico. Diferente do motor elétrico, o motor a explosão contribui para um grave problema ambiental e social, que é a poluição. A respeito de um motor elétrico simples, considere uma única espira quadrada de lado de 40 cm de comprimento e resistência elétrica de 10 ohms, ligada a uma bateria de 50 volts e colocada entre as extremidades de um ímã de campo magnético constante igual a 0,2 teslas. O torque exercido na espira ao ser ligada na bateria quando estiver fazendo um ângulo de 30 graus com as linhas de campo magnético está corretamente indicado na alternativa. Então, beleza, nós vamos a partir de agora analisar cada informação que a questão nos forneceu e realizar os cálculos necessários, para encontrar então a alternativa correta. Bom, quando a questão menciona espira quadrada de lado de 40 centímetros, de comprimento, ela está simplesmente nos dizendo que essa espira é um condutor cujo formato é um quadrado. Aqui eu ilustro para você, tá? Então, espira quadrada é um condutor cujo formato é quadrado. Então, resumindo, espira é um condutor, certo? Cujo formato é um quadrado, conforme ilustra essa figurinha aqui. Para calcularmos o torque na espira, é necessário encontrar os valores de algumas grandezas físicas, tá? E a primeira informação que nós calcularemos será a intensidade da corrente, que percorre a espira, ou seja, a corrente elétrica, que percorre o nosso condutor quadrado. Beleza? A questão nos diz o seguinte, que a resistência elétrica, da espira é de 10 ohms. Então, resistência elétrica da espira, que nós vamos representar pela letra R maiúscula, portanto, é 10 ohms. Outra informação importante é o seguinte, que essa espira, ela está ligada a uma bateria de 50 volts. Então, está aqui a nossa bateria, esse símbolo representa a bateria, cuja a diferença de potencial aplicada na espira é de 50 volts. Então, resumindo, DDP aplicada na espira, que nós representaremos por U, é de 50 volts. Ok? Bom, esta figura, então, ilustra o circuito formado pela espira e a bateria. Ok? Bom, nós vamos calcular a corrente I que percorre a espira usando a lei de Ohm. Então, calcularemos I, a corrente elétrica, usando a lei de Ohm. E a lei de Ohm diz que a tensão, ou a DDP aplicada, em um resistor é a resistência do resistor multiplicada pela corrente. Desta equação, nós obtemos que a corrente será a DDP dividido pela resistência. Então, inserindo as informações, temos 50 dividido por 10. E o resultado desta divisão é
5 e a unidade de corrente elétrica é o ampere. Bom, quando nós colocamos a espira entre os polos de um ímã e conectamos ela a uma bateria, né, uma corrente I irá percorrer a espira e ela começará a girar, ok? Todo esse diagrama representa o que nós chamamos de motor elétrico simples, certo? Então, resumindo, é uma única espira conectada a uma bateria e entre os polos de um ímã formam um motor elétrico simples. Ok? Este GIF ilustra o funcionamento de um motor elétrico simples. Aqui estão os condutores que conectam a espira a uma fonte, né, que pode ser uma bateria. Então, ao ser percorrida por uma corrente elétrica, né, e no interior dos polos de um ímã, essa espira começará a girar, né, e novamente todo esse dispositivo é chamado de motor elétrico simples. Usaremos um vetor chamado de vetor área, né, representado por esse símbolo, com um sentido que é sempre perpendicular ao plano da espira. Então, aqui ilustro melhor o plano da espira, certo? E só para registrar, então, ó, vetor área é vetor perpendicular ao plano da espira. Seguinte, por convenção, né, ou seja, por escolha, quando o sentido da corrente I é no sentido horário, né, o vetor A ele aponta para baixo, certo? Agora, quando o sentido da corrente elétrica é anti-horário, esse vetor área ele aponta para cima. A espira, como dito, ela é quadrada, né? E o comprimento de seu lado é de 40 centímetros. Então, ó, comprimento do lado da espira, vou representar por L, e que é 40 centímetros. Em metros, então, ó, em metros, esse comprimento ele vai assumir o seguinte valor. Para isso, a gente vai usar o valor do prefixo cent, que é o C antes da unidade metro, prefixo cent, e o seu valor é 10 a menos 2. Então, o valor do comprimento da espira em metros é 40 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Bom, a área da espira é a área de um quadrado. Então, a área da espira será A, né, que é a área de um quadrado, e a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Então, no lugar de L, vou inserir este valor. Então, vai ficar assim, ó, 40 vezes 10 a menos 2, e a unidade metro, isso tudo ao quadrado. O 2 se torna expoente da base 40, multiplica por esse expoente menos 2, e se torna unidade também da
se torna expoente, né, quer dizer, da unidade metro. Então, 40 ao quadrado é 1.600. Esse produto é menos 4. E a unidade metro ao quadrado é metro ao quadrado. E esse resultado aqui ele pode ser escrito da seguinte forma: 0,16 metros ao quadrado. Então, este valor é o valor da área da espira. E também esse valor também representa o valor do módulo do vetor área. O torque produzido pela força magnética sobre a espira, ele é calculado usando a seguinte fórmula. Então, ó, torque da força magnética Então, ele é calculado usando a seguinte fórmula. Representamos por esse símbolo, é uma letra grega, tal, I, BA, seno de θ. I, como dito, é a corrente que percorre a espira. B é o módulo do vetor campo magnético. A, como dito, é o módulo do vetor área. E, finalmente, o ângulo θ é o ângulo entre o vetor área e uma linha de campo magnético. Esta figura ilustra bem este ângulo θ. Então, está aqui o vetor área, está aqui uma linha de campo magnético e o θ, que é o ângulo entre o vetor área e a linha de campo magnético. Ok? Finalmente, então, vamos calcular, né, o valor do torque. Ok? Bom, como vimos, o torque é calculado usando esta fórmula aqui, certo? E anteriormente, né, nós calculamos o valor da intensidade da corrente que percorre a espira e também a área da espira, certo? Além do mais, veja que a questão nos forneceu a seguinte informação: o módulo do campo magnético. Então, ó, módulo do campo magnético. A questão nos informa que é 0,2 teslas, ok? A questão também nos forneceu o valor do ângulo, né, entre o vetor área e uma linha de campo magnético, certo? Que é justamente 30 graus, ok? Então, ó, valor de θ, a questão nos informa que é 30 graus. Então, nós vamos inserir todas essas informações na fórmula do torque. Então, vai ficar assim, ó. Valor do torque, representado por essa letra grega, vai ficar assim. No lugar de I, 5 amperes. No lugar da intensidade do vetor campo magnético, 0,2. O valor, né, da área da espira, que é 0,16, vezes o seno de 30 graus. Certo? Vou repetir todos esses fatores. 5 vezes
0,2 vezes 0,16. E o seno de 30 é 0,5, né? Ou meio. Quando nós multiplicamos, né, todos esses números, o resultado é 0,08 e a unidade de torque é Newton vezes metro. Certo? Então, esse é o valor do torque exercido na espira pelo campo magnético. E quando nós analisamos as alternativas, verificamos que a única alternativa correta é a letra B.